Imagine um tempo em que exércitos de homens tinham gigantes entre suas fileiras. Um tempo em que homens comuns olhavam para esses gigantes não apenas com medo, mas com um sentimento de admiração. Vamos falar da história de Golias. Um momento em que gigantes vagam a terra, uma época em que esses gigantes caminhavam entre as pessoas. Não é apenas contos, mas história real de antigamente, gravada na história da humanidade no passado. Força e intimidação é apenas o início desta história. A Batalha de Davi, e esses parentes gigantes de Golias, está escrita na Bíblia. Sua existência mexe completamente com a nossa compreensão do mundo de antigamente e seus habitantes. Os Nefilim, uma descendência de anjos e humanos, seriam eles homens de estatura extraordinária descendentes de uma linhagem perdida no tempo? Em 1 Samuel 17, fala desse momento vivido, de uma guerra tão formidável que até os corações mais corajosos dos homens temeriam enfrentá-lo. No entanto, Golias não estava sozinho, ele tinha irmãos, ele tinha família, uma linhagem. A armadura de Golias pesava tanto quanto um homem pequeno, sua lança semelhante a uma trave de tecelão em tamanho e peso. Tanto em 2 Samuel como em 1 Crônicas vai desvendar as sequências de suas origens. Em 1 Samuel 17 conta que Saul e os homens de Israel se juntaram, e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes em um monte e os israelitas em um outro monte do outro lado, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 covados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos. Tinha caneleiras de latão sobre suas pernas e um alvo de bronze entre seus ombros, e o cajado de sua lança era como a viga de um tecelão. E sua lança pesava 600 ciclos de ferro, e um escudo foi antes dele. Na Bíblia, os filisteus são repetidamente citados como adversários dos israelitas. Essa inimizade de longa data era evidente durante o reinado do rei Saul, que encontrou filisteus em inúmeras ocasiões. Um desses encontros é detalhado na história de Golias, o gigante filisteu, que se destacou como campeão de seu exército nos tempos bíblicos. Sua tarefa era defender a honra de seu exército e interesses. O papel de um campeão em um exército era crucial, e tal campeão não podia ser apenas um habilidoso guerreiro, mas também um símbolo do exército, demonstrando força e honra, habilidades de combate, coragem, perspicácia, táticas. Para o exército filisteu, a presença de Golias em campo de batalha não era apenas um físico forte e ameaçador devido ao seu tamanho, mas também psicológico. Em 2 Samuel capítulo 21 versículo 19 ele tinha mais de 9 pés de altura. Agora vamos tentar entender mais ou menos quanto mesmo seria a altura de Golias nos dias de hoje. E para isso vamos citar o sultão Cosen. Foi identificado no ano de 2009 como o homem mais alto, medido pelo Guinness World Records. Ele é um fazendeiro turco, de cerca de 8 pés em altura. Assim, atualmente o homem mais alto do mundo. E não é tão alto quanto Golias, acima de 9 pés em altura. Além de sua altura imponente, ele era um guerreiro experiente com aparentemente defesas inexpugnáveis adornadas em uma pesada armadura de bronze, incluindo um capacete. Isso tudo fizeram dele um adversário aterrorizante, aumentando a sensação de impossibilidade, de invencível. Os israelitas se intensificaram quando Golias lançou um desafio. Em 1 Samuel capítulo 17 versículo 8 ele propôs um acordo. Se um israelita pudesse derrotá-lo, os filisteus se tornariam seus servos. Mas se ele prevalecesse, os israelitas serviriam aos filisteus. Olha só como essa história vai ficando interessante, e ao mesmo tempo emocionante. A tarefa de derrotar Golias paralisou o exército israelita.
Com medo, houve um período de inação de 40 dias. O rei Saul recuou. Tudo muda com a chegada de Davi, um jovem pastor. Apesar de sua juventude e a inelegibilidade para o serviço militar, foi profundamente ofendido pelo desrespeitoso Golias. Davi se voluntariou para enfrentar Golias. Saul estava cético devido à juventude de Davi, mas a explicação de Davi com suas experiências defendendo suas ovelhas contra os predadores, convenceram Saul. A confiança em Davi veio por conta de sua fé em Deus, em vez de poderio militar. Davi, armado apenas com uma tipóia e pedra, contra Golias, que estava equipado com uma espada, lança e escudo. Mas a confiança de Davi em Deus foi inabalável, e proclamou que lutaria em nome do Senhor do exército de Israel. Usando seu estilingue, Davi golpeou Golias, incapacitando-o. Aproveitando o momento em que Davi a espada de Golias para matá-lo, a derrota fez com que o exército filisteu fugisse em desordem, levando à sua derrota. Enquanto os israelitas inicialmente se acovardaram de medo de Golias, seria a fé de Davi em Deus que o capacitou a superar o gigante e garantir a vitória dos israelitas, demonstrando o poder da fé sobre o medo. O fato é que Golias e os seus irmãos não eram os únicos gigantes na terra dos filisteus. De acordo com as informações nas escrituras, Golias tinha 4 parentes como ele no físico. A história está registrada em 2 Samuel capítulo 21 e 1 Crônicas capítulo 20. E aconteceu depois disso, que de novo surgiu guerra contra Israel. Desceu Davi, com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Benob descendia dos gigantes, e foi ele que tentou matar Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de Israel. Depois disso houve ainda outra batalha, em Gobe, outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Zatita, feriu a Seife, que era descendente de gigantes. Em Gobe novamente, mais uma peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Oregim, o belemita, feriu Golias. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Aqui em 1 Crônicas 25, o verso afirma especificamente que era um irmão de Golias. O confronto a Davi e seus homens possivelmente foi buscando vingança pela derrota de Golias. O relato bíblico observa que a lança de Bob pesava aproximadamente 7 quilos. E ele tinha a intenção de matar Davi, porém, a intervenção divina através de um dos poderosos de Davi levou à derrota e morte de Bob. Estes relatos sublinham o tema em curso do conflito entre os israelitas e os filisteus, e destacam as notáveis figuras que desempenharam papéis significativos nessas batalhas históricas. A identidade de Golias e seus irmãos levantam uma pergunta intrigante. Eram eles Néfilins? Este tema tem sido objeto de muito debate e especulações. Alguns sugerem que eles fizeram parte do dilúvio. No entanto, esta interpretação pode não se alinhar com o texto bíblico, como não há menção explícita na Escritura, que Golias e seus parentes eram evidências bíblicas de Nefilim. Os filisteus, de quem Golias descende, são historicamente ligados ao Anakim. Gata, a cidade natal de Golias, era conhecida como uma fortaleza dos Anakim. Portanto, é mais fácil considerar Golias e seus irmãos, como não Nefilim. Essa afirmação é corroborada pelo fato de que os parentes de Golias não é exclusividade da linhagem filisteia, nem são suas origens universalmente atribuídas à união de anjos e humanos, como sugerido em algumas interpretações a respeito de Nefilim.
A Bíblia não categoriza Golias e sua família como Nefilim. Seu tamanho formidável e força são inegáveis atributos físicos, extraordinários, e levam algumas pessoas a confundir a semelhança aos Nefilim de antigamente. Deixe nos comentários o que você pensa a respeito disso. Te peço para que se inscreva no canal Fé Renovada hoje, para fortalecer o canal, assim essa mensagem pode alcançar mais pessoas, e juntos iremos aprender a respeito da Palavra de Deus. Deixe o seu like, e até o próximo vídeo. Deus o abençoe.